Olá, muito boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o pastor Fabiano e estamos aqui para juntos compartilharmos mais uma vez da palavra de Deus, nesses tempos aí de quarentena que não podemos estar juntos presencialmente tanto quanto gostaríamos, né? Estamos tendo lá na Presbiteriana Renovada, na Vila Romana, aqui no bairro Dourado, em Rio Preto, os nossos cultos presenciais apenas aos domingos à noite, com as restrições, não é? Que são necessárias, tá certo? Mas durante a semana não estamos tendo nenhuma reunião. Então, na sexta-feira a gente faz essa transmissão, para que a gente não fique muito tempo sem ministrar ou meditar na palavra de Deus juntos, ok? E no domingo às 19 horas, nós temos tanto o culto online quanto presencial lá na nossa igreja, no templo ali na Rua Marino Rossi 31, na Vila Romana, bairro Dourado, em São José do Rio Preto. Muito bem, a irmã Eloane já está conosco, seja bem-vinda, mais algumas pessoas com a gente aqui. Eu gostaria de pedir que antes de a gente começar, você compartilhasse essa transmissão, para que mais pessoas possam ter acesso, ok? Então, compartilhe aí, antes da gente iniciar, para que nós possamos chegar o mais longe possível com a nossa mensagem desta noite. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concede, pela vida que o Senhor nos tem dado. Nós estamos bem e gostaríamos, ó Deus, que todos aqueles que estão nos assistindo também estivessem bem, que a Tua graça, a Tua misericórdia sejam sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus amado, estar livres de contaminação dessa enfermidade e qualquer outra enfermidade também. Mas aqueles que porventura, Senhor, estão enfermos, seja de qual enfermidade for, que o Senhor esteja alcançando agora, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, dando a cura, a restauração e a libertação em nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar na Tua palavra agora. Pedimos que o Senhor nos dê graça, discernimento, sabedoria, para que possamos compreender a Tua palavra, e em compreendendo possamos também, Senhor, aplicar ao nosso coração, que o Teu Espírito faça com que a Tua palavra seja, ó Deus bendito, um fator preponderante, um fator absoluto de mudança na nossa vida. Aplique, Senhor, essa palavra no nosso coração e nos dê o poder suficiente para aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Muito bem, nós terminamos na semana passada a exposição à carta aos Colossenses, e hoje eu quero começar com você uma meditação na carta a Filemon, que era um dos fundadores da igreja de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, aquelas três igrejas ali do Vale do Rio Lico, né? O Ricardo Falcão está conosco, seja bem-vindo, Ricardo. Se puder, compartilhe a transmissão, né? Eu sei que ainda não compartilhou, e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos falar um pouco a respeito dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma pessoa específica. De toda a Bíblia, não é o único texto da Bíblia que é direcionado, que foi escrito exclusivamente para uma pessoa, é a carta a Filemon. Em toda a Escritura, essa carta é a única que está na nossa Bíblia, que foi um texto dirigido a uma pessoa específica, não é? Ela é a única carta particular, e o apóstolo Paulo escreveu quando estava na prisão em Roma, né? E provavelmente ela tenha sido enviada junto com a carta aos Colossenses por Tíquico e Onésimo, que é de quem a carta fala sobre o assunto do qual a carta se trata. Muito bem, vamos ao texto. Filemon só tem um capítulo, é claro, né? Tem o capítulo 1, os versos 1 a 3, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nós vamos trabalhar hoje apenas com esses 3 versos, que são a introdução dessa carta. Como eu disse, a carta a Filemon, ela é
o único texto particular de toda a Escritura. O apóstolo Paulo escreveu quando estava preso em Roma, na sua primeira prisão, juntamente com Filipenses e Colossenses, e ele escreve essa carta para tratar do assunto da volta para casa, não é? Do escravo fugido de Filemão, agora o irmão convertido Onésimo. Onésimo era um escravo, não é? E ao que tudo indica, talvez ele teria roubado o seu senhor, Filemão, e fugido para Roma, para desaparecer no mundo. Mas quando Deus tem um plano na vida de alguém, nem fugir a pessoa consegue, não é? Quando Deus tem um plano na nossa vida, nem fugir a gente consegue, não há como se esconder de Deus. E Onésimo, em Roma, ele tem um encontro com o apóstolo Paulo, que apresenta a ele o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele então se converte a Cristo Jesus e se torna um grande obreiro, um excelente obreiro, um importante obreiro do apóstolo Paulo no seu ministério na prisão. Mas, pelo que a gente entende, estudando a tradição e as escrituras, a situação dele começa a ficar um pouco insustentável, porque, apesar de cristão, ele tinha uma dívida com o seu passado a ser resolvida. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta ao seu dono, ao seu amo, ao seu proprietário, o irmão Filemão, que provavelmente morava entre Colossos e Laodiceia, numa dessas duas cidades, né? Não há como definir exatamente. Inclusive há quem acredite que essa carta a Filemão seja a carta perdida dos Laodicenses, que é citada no final da carta de Colossenses. Mas o fato é que Paulo escreve essa carta para enviar de volta Onésimo e tratar da sua restauração, da sua chegada de volta à casa de Filemão, não como um escravo fugido, não como um ladrão, desertor, mas agora como um irmão em Cristo. E Paulo dá então algumas orientações a Filemão sobre como tratar desse assunto em relação ao seu escravo, em relação à sua administração e também em relação à fé, à comunidade cristã da qual todos eles faziam parte, ok? E nós vamos trabalhar agora dentro dessa saudação. Em primeiro lugar, essa saudação ela fala dos remetentes da carta. Quem estava enviando essa carta? A irmã Janete com a gente, a Ivete, a Maria, a irmã Patrícia, todos estão conosco. Compartilhem aí, não é? Vão compartilhando a transmissão para que mais pessoas possam estar com a gente. Então, quem está mandando essa carta? Quem são os remetentes? Então, a saudação ela vai nos identificar as personagens que estão remetendo essa carta a Filemão. Primeiro, o apóstolo Paulo. E Paulo aqui ele não se apresenta como apóstolo, mas ele se apresenta como o prisioneiro de Cristo, não é? E aí você fala assim, mas Paulo não estava preso em Roma? Não foram os romanos que aprisionaram o apóstolo Paulo? Não foi por ser acusado de uma sedição no Império Romano que o apóstolo Paulo foi aprisionado? É fato que os agentes humanos usados para aprisionar o apóstolo Paulo foram sim os romanos, mas Paulo não se considerava um prisioneiro de Roma, Paulo se considerava o prisioneiro de Cristo. Os romanos não tinham o poder para tirar a liberdade do apóstolo Paulo, não é? A liberdade nossa, de nós que somos cristãos, não é? Nós não podemos perder ela jamais. Não importa onde o cristão esteja, Jesus Cristo nos libertou e nós somos verdadeiramente livres. Então Paulo não se considerava aqui um prisioneiro de Roma, mas Paulo tinha absoluta convicção de que ele era um prisioneiro de Cristo, de que era Cristo que ele servia, e embora preso, continuava livre, embora tendo estivesse sendo privado de circular entre as cidades, as igrejas, ele ainda assim era livre em Cristo Jesus. E isso nós aprendemos, que a liberdade do cristão não pode ser tirada. Assim como Onésimo, que continuava sendo escravo de Filemão, podia ser um homem livre em Cristo, eu e você também, mesmo sendo aprisionados de alguma forma,
ou por alguma adversidade, ou por alguma enfermidade, ou por alguma limitação, ou por algum problema, ou às vezes até, em alguns casos onde os missionários são perseguidos, possa acontecer de um cristão ficar encarcerado. A liberdade que temos em Cristo, ela jamais pode ser tirada. Nós somos livres, o Senhor Jesus nos libertou e nós temos absoluta liberdade, nada pode tirar essa liberdade de nós. Ainda que alguma coisa nesse mundo tire a nossa vida terrena, nós sabemos que a nossa liberdade em Cristo está garantida e estaremos na eternidade com Ele. Então, o primeiro remetente aqui é Paulo, o prisioneiro de Cristo, o homem que os romanos não conseguiram prender, porque mesmo do cárcere ele enviou cartas às igrejas e abençoou pessoas. Segundo personagem que nos aparece aqui como remetente dessa carta é Timóteo. E quem foi Timóteo? Como Timóteo é identificado aqui? Timóteo é identificado como o irmão. Então é Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo. Quem é o irmão? Esse Timóteo, nós aprendemos quando lemos o livro de Atos, que ele era natural de Listra, filho de mãe judia e pai grego, não é? A sua mãe e a sua avó, convertidas ao Evangelho, ensinaram as sagradas letras a ele desde pequeno, como nós vemos nas cartas que Paulo escreve a Timóteo, e ele se torna um companheiro de Paulo, um companheiro das viagens de Paulo, e ele se torna um irmão. Ele se torna alguém importante e alguém que estava disposto a continuar perto do apóstolo Paulo, mesmo nos momentos de dificuldades. Timóteo era o irmão. Somente um verdadeiro irmão se dispõe a participar do sofrimento do outro. Você pode ter colegas, você pode ter amigos, mas a própria Bíblia nos diz que há amigos que são mais chegados do que irmão. E Timóteo era um amigo assim. Não era alguém disposto a andar com Paulo apenas nas horas fáceis, nas horas de alegria e nas horas de regozijo, mas ele estava ali com Paulo naquele momento difícil, na sua prisão, acorrentado junto com o apóstolo talvez, mas disposto a participar do sofrimento de Cristo. Em Cristo, eu e você podemos ser irmãos como Timóteo era irmão de Paulo, nós podemos ser irmãos uns dos outros e podemos ser irmãos também que nos dão assistência, que nos assistem nos nossos momentos de dificuldade. Cristo Jesus nos capacita a assistirmos uns aos outros nas nossas aflições. O apóstolo Paulo tinha plena convicção de que Timóteo estava sendo capacitado por Cristo para ser o seu companheiro de tribulação. E agora, a partir da segunda parte do primeiro verso aí, Paulo começa a tratar dos destinatários, a quem essa carta estava sendo endereçada. Josué está com a gente, Luciano, meu cunhado, um abraço a vocês aí, tá certo? Jair também, vão compartilhando aí para que mais pessoas participem conosco. Os destinatários dessa carta são identificados a partir da segunda parte do primeiro verso e no verso 2. O destinatário principal, o Filemon. Quem foi Filemon? Filemon, destinatário principal, era colaborador e anfitrião da igreja daquela região, que nós não sabemos se era uma igreja que compreendia Laodiceia, e Colossos, ou se eram igrejas distintas, e nem se Filemon ficava numa cidade ou em outra, certo? Mas fato é que Filemon era a figura principal daquelas 3 igrejas ali do Vale do Rio Lico, Colossos, Laodiceia e Hierápolis. E ele era esse destinatário principal. Ele era um grande colaborador do Evangelho, ao que tudo indica, se converteu durante o ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, e indo de volta para a sua cidade natal, juntamente com Epáfras, eles fundam as igrejas daquela região ali. Epáfras estava lá com o apóstolo Paulo e Filemon permanecia junto com a comunidade, junto com Arquipo, que era provavelmente o seu filho e pastor daquela igreja. Ele era também o anfitrião, era a pessoa que abriu a porta da sua casa para receber os irmãos, para receber a igreja do Senhor. Você sabe que na igreja iniciante, no primeiro século, nós não tínhamos templos cristãos. Os irmãos não se reuniam em templos, A igreja ela não era institucionalizada, ela se reunia nas casas. E Filemon era um desses que abriu a porta da sua casa
para receber a igreja do Senhor, assim como Priscila e Áquila, assim como Crispo, não é, que se converteu, o principal da sinagoga lá em Éfeso, e tantas outras pessoas que abriram as portas das suas casas. Nós temos grandes igrejas hoje que começaram numa casa, porque alguém decidiu numa cidade ou num bairro, né, ou numa determinada localidade, uma região rural talvez, abrir a porta da sua casa para receber a igreja do Senhor. E essa comunidade foi crescendo, e aí um tempo foi necessário, e hoje grandes igrejas estão firmadas, fundamentadas, né, igrejas fortes que começaram nos lares, e nós precisamos resgatar isso. O ministério cristão nos lares, a igreja nas casas. É muito importante que nós tenhamos o templo, que nós tenhamos as grandes celebrações, mas as igrejas nas casas ainda são fundamentais para levar o evangelho de Jesus nas vizinhanças aí das nossas cidades. Você pode se tornar uma pessoa como Filemão, abrindo a porta da sua casa para que o evangelho seja pregado aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus vizinhos, às pessoas que você conhece, às pessoas que estão precisando ouvir o evangelho do Senhor Jesus. E toda a comunidade cristã precisa de pessoas como Filemão, pessoas que liderem com fidelidade e com disposição, porque Filemão não só era uma pessoa, um colaborador importante de Paulo, porque levou o evangelho, estava pregando com fidelidade, não é? Estava permitindo que o evangelho fosse ensinado com fidelidade, mas também com disposição, não é? Eu penso que Filemão não ficava preocupado se as pessoas iam causar transtorno na sua casa, se iam quebrar a rotina do seu lar, se talvez invadiriam a sua privacidade, mas ele serviu com fidelidade e com disposição. Que eu e você também possamos ser assim, dispostos e fiéis a sermos usados pelo Senhor Jesus Cristo para abençoar outras vidas, para abençoar outras pessoas. Então, o primeiro destinatário, o principal destinatário dessa carta, Filemão, um homem fiel e disposto, que colaborou para o avanço do evangelho na região onde ele vivia. Segunda pessoa citada aqui é Áfia. E interessante que Áfia é a irmã, não é? A irmã Áfia, o apóstolo Paulo define aqui. Nós vemos que essa irmã, ela não tinha título nenhum, não é chamada de bispa, nem de apóstola, nem de pastora, nem de missionária, nem de diaconisa, mas uma pessoa importante, uma pessoa que Paulo considerava de fundamental importância, que foi citada nessa sua carta. Penso que havia muitas outras pessoas naquela igreja ali. Acredita-se inclusive que Áfia seja a esposa de Filemão, mas uma pessoa que, mesmo não tendo títulos, mesmo não ostentando nenhum status, ela era uma pessoa importante, porque é uma pessoa que servia sem se preocupar em carregar credenciais. E o apóstolo Paulo cita ela aqui. Quem é Áfia? É a irmã Áfia. Quem sou eu? Sou o irmão Fabiano. E você? Eu sou o irmão e a irmã, e aí você sabe quem é você. Isso é importante para nós, que nós saibamos servir assim como Áfia, sem se preocupar em ter títulos, não é? Sem se preocupar em querer aparecer. E para aquela irmã, para Áfia, era suficiente para ela fazer parte da família de Cristo, não é? Ela é chamada de irmã, e para isso basta. Para ela isso bastava. E para mim e para você é importante que nós nos contentemos em fazer parte da família de Cristo. Mas eu exerço o ministério de profeta, mas eu exerço o ministério de missionário ou de pastor. Amém por isso, louvado seja o Senhor. Mas melhor do que tudo isso é saber que fazemos parte da família do Senhor Jesus. E a Áfia era uma irmã, não é? Assim como Timóteo foi um irmão, a Áfia também era uma irmã. E eu e você, se formos irmãos verdadeiros, fiéis, valorosos, isso já nos basta. E o apóstolo Paulo não se preocupa em dar títulos para essa irmã, porque sabe, creio eu, e pelo que nós entendemos do texto, sabia que não era necessário, que apenas o citar do nome dela como uma irmã em Cristo já era o suficiente. E a última pessoa que é citada nessa nossa saudação, né, ainda no versículo 2, é Arquipo, que Paulo nomeia como companheiros de luta. Irmãos, nós precisamos entender sempre que a vida cristã não é uma viagem de turismo, não é? A vida cristã nunca foi, jamais será
né, uma viagem de passeio. Nós não estamos nesse mundo a passeio. Nós não estamos nesse mundo para descansar. Esse mundo não é a nossa casa permanente, não é? E Paulo, sabendo disso, ele nomeia Arquipo como um companheiro de luta, porque o Evangelho jamais nos chamou para uma vida de facilidades, mas nos chamou para fazermos parte de uma campanha. É a campanha de propagação do reino de Deus no mundo. Rosa Della Corte com a gente também, a irmã Ana Cláudia, todos sejam bem-vindos, compartilhem aí com outras pessoas, para que possamos chegar mais longe, para a glória do Senhor Jesus. Então, o Arquipo era um companheiro de lutas. O apóstolo Paulo, quando ele está terminando o seu ministério, escrevendo a Timóteo, ele fala que ele estava sendo oferecido por libação, o tempo da sua partida estava chegado, e ele diz que ele combateu o bom combate. Eu e você precisamos também compreender que a vida cristã é uma guerra. Nós estamos em campanha, não é? Nós não estamos nesse mundo para passearmos, nós estamos aqui a passeio. A vida cristã, ela nos apresenta um combate, e esse combate é importante. Esse combate é ferrenho, é uma luta diária, é uma luta contra o pecado, é uma luta contra o mal, é uma luta contra o mundo, é uma luta contra principados, potestades, hostes espirituais na maldade, nas regiões celestiais, os príncipes das trevas desse século. E eu e você precisamos estar engajados nessa luta, assim como Arquipo estava. Ele era o companheiro de luta, não é? Essa guerra que nós estamos fazendo parte, que é a propagação do reino de Deus enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, é uma guerra onde as lutas são constantes, né? Paulo sabia disso, né? Quando nós lemos os escritos do apóstolo Paulo, ele chega a citar que enfrentou feras, não é? Então, não foi fácil para Paulo exercer o seu ministério, completar a sua carreira. Não é fácil para mim, não é fácil para você, mas nessa guerra, nessa carreira, nessa luta, nessas batalhas, nós precisamos de companheiros que sejam fiéis e leais. E era indispensável para Paulo contar com pessoas assim, não é? Entre as quais se destaca aqui o nosso irmão Arquipo, provavelmente filho de Filemão, um obreiro que ajudava no pastoreio daquelas igrejas ali daquela região. Que todos nós possamos ser companheiros dessa forma, alguém que esteja disposto a entrar na batalha, como nós cantamos, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, à frente me encontrar. Eu e você estamos mesmo dispostos a isso? Quando irmãos queridos estão em luta, nós somos os primeiros a nos apresentar para lutarmos juntos. Quando a luta se apresenta contra nós, nós encaramos a batalha de frente ou nos acovardamos como os israelitas se acovardaram no episódio lá de Davi e Golias, não é? Golias olhava para o lado dos israelitas e dizia, me deem um homem para que lutem comigo, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Eu e você precisamos saber que a nossa batalha, a nossa guerra já foi vencida na cruz, Jesus já venceu por nós. Então, o desfecho da luta, o desfecho da batalha nós já sabemos, mas não podemos nos acovardar diante das dificuldades. É preciso lutarmos, é preciso guerrearmos, como o apóstolo Judas diz, que nós precisamos lutar pela nossa fé, a nossa fé comum. Muito bem, então que nós possamos ser como Arquipo, companheiros fiéis, não é, para vencermos as batalhas da fé, e que nós também busquemos ter companheiros como Arquipo, que nos ajudem a lutar e a vencer essas mesmas batalhas. Então, os personagens a quem Paulo dirige a carta é Arquipo, Áfia e Filemão, e talvez toda a comunidade daquela região. E quem está enviando é o apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo, não é? Aquele que ninguém poderia prender porque era livre, conforme nós lemos em 1 Coríntios 12:13, Gálatas 3:28, Colossenses 3:11, que os escravos da época, quando recebiam Cristo Jesus, continuavam sendo escravos dos seus senhores, mas eram livres em Cristo. E assim também nós, quando recebemos o Senhor Jesus, continuamos passando tribulações nesse mundo, mas temos uma liberdade que ninguém jamais vai nos roubar. E essa saudação termina com o apóstolo Paulo proferindo uma bênção àqueles irmãos. Então a bênção do apóstolo Paulo é que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estivessem com eles.
Então vamos lá. O que essa bênção significa? Primeiro, a graça de Deus e de Jesus Cristo. Que graça é essa? O que é a graça? Nós, quando lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, a gente encontra a graça se manifestando de duas maneiras. Nós temos a graça comum. A graça comum de Deus é, por exemplo, o ar que nós respiramos, a nossa saúde, o sol que brilha, o nosso intelecto, a nossa inteligência, as nossas capacidades. Isso é graça comum. É algo que Deus dá a todas as pessoas. A graça de Deus, ela se manifesta de forma comum a todos os homens, não é? Não é possível uma pessoa não participar dessa graça comum. Até quem não crê, que diz não crer em Deus. Até quem diz não amar a Deus, desfruta da graça de Deus. Ela desfruta do oxigênio para respirar, ela desfruta da capacidade de se locomover, ela desfruta do intelecto, da inteligência. Todos desfrutam da graça comum de Deus. Mas existe também a graça de Deus e de Jesus Cristo específica, que é aquela que é a graça salvadora, aquela graça que alcança aqueles que são salvos, assim como tinha alcançado o apóstolo Paulo, tinha alcançado Timóteo, tinha alcançado Filemão, Epáfras, Arquipo, Áfia, como nós citamos aqui, e também a mim e a você. Essa é a graça específica, é a graça da salvação, é o perdão dos pecados. Então essa graça, ela é derramada sobre aqueles que são salvos, que são alcançados pelo Evangelho e recebem o perdão dos seus pecados e a certeza e a esperança da vida eterna. Então a graça da qual o apóstolo Paulo está falando, que ele gostaria que estivesse sobre todas aquelas pessoas que estavam recebendo a sua carta, é a graça comum, aquela graça que é derramada todos os dias sobre nós, com capacidade para trabalhar, capacidade para produzir, o sustento, o fôlego de vida, mas é também uma graça específica, que é a salvação, que é o perdão dos pecados, e tudo isso nós recebemos por graça. Não há como pagar pelo preço da nossa salvação, não há como merecer, não é, ser salvo em Cristo Jesus. Nós recebemos isso de graça, pela graça, absolutamente de graça, através de Cristo, o nosso Senhor, e do Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho amado, como diz João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É claro que, uma vez tendo sido alcançado por essa graça, nós somos transformados, somos conformados à imagem de Cristo, não é? Porque o Senhor Jesus nos salvou para que vivêssemos e praticássemos as boas obras que Ele nos preparou para nós desde a fundação do mundo, é certo? Então, não podemos confundir a salvação pela graça com uma vida totalmente longe da presença e da vontade de Deus. Isso não é verdade. Somos salvos pela graça, sim, mas essa graça nos transforma. Essa graça de maneira nenhuma nos deixa como estamos e não nos permite que continuemos vivendo uma vida longe da vontade de Deus. E Paulo também termina essa saudação falando da paz. Ele fala a graça e a paz de Deus e de Jesus Cristo. Essa paz que Paulo está agora aqui ministrando, essa paz com a qual Paulo está abençoando aqueles irmãos, é a paz de Deus e Jesus Cristo. Essa paz, ela é permanente, é uma paz infinita, é uma paz que está presente em todos os momentos. A paz que nós recebemos de Deus e do Senhor Jesus, ela nunca acaba. Ela não está vinculada, ela não está condicionada a desfechos. Então, se tudo está bem, eu estou em paz. Mas se passou da hora do meu filho chegar em casa, eu já não estou mais em paz. Se eu tenho dinheiro, eu estou em paz. Mas se passou da hora, não é, de eu receber e o pagamento não veio, aí a minha paz já fica comprometida. Essa paz, ela não pode ser comprometida por nada. Essa paz é a paz que nós desfrutamos nos momentos mais duros, mais difíceis, nas tempestades mais violentas da vida. Nós desfrutamos dessa paz, a paz que excede todo entendimento, ela é inexplicável. É uma paz que não dá para explicar. É quando o mundo inteiro está aflito, apavorado, ansioso, com medo, e você está absolutamente em paz, e alguém pergunta assim: por que você está em paz, se o mundo está desmoronando? E aí você vai dizer: não, essa paz é a paz que Deus colocou no meu coração. Ela não está sujeita às circunstâncias, ela não está presa
as dificuldades ou facilidades da vida. Ela não está condicionada a desfechos, mas ela está firmada na certeza de que eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas, Ele cuida de mim e não importa o que aconteça, a minha vida, meu futuro está absolutamente seguro nele. Essa é a paz que vem de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo desejou que essa paz estivesse com todos aqueles irmãos, e nós desejamos que essa paz também seja desfrutada por cada um de nós, que todos possam desfrutar dessa graça e dessa paz. Irmã Karina chegando também, seja bem-vindo, um grande abraço a todos vocês aí, tá certo? Então, queridos, hoje nós vamos ficar com esses 3 versos, da saudação inicial do apóstolo Paulo a Filemão e aqueles que estavam com ele em Colossos e ali por Laodiceia. Essa saudação ela nos inspira a desfrutar da liberdade que temos em Cristo Jesus, mesmo em meio às tribulações e às lutas, a desenvolver nos nossos relacionamentos, para que esses resistam às dificuldades que se apresentem na nossa vida. Essa saudação inicial, ela vem nos inspirar a servir a comunidade da fé com nossos talentos e com os nossos bens. Essa saudação, ela nos ensina a servir com humildade, sem o desejo de estar diante de holofotes, de termos títulos e reconhecimentos humanos. Essa saudação nos inspira a permanecermos firmes diante das batalhas da fé e a abençoar todos com a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês. É um prazer estarmos assim participando desses textos bíblicos, e é interessante a gente notar que quando a gente vai para dentro da Escritura, apenas 3 versículos de uma breve introdução, tem mensagens profundas, lições maravilhosas que podem edificar a nossa vida e nos fortalecer na fé. A irmã Miriam também entrando agora, e eu fico por aqui, agradecendo aí a sua presença, agradecendo aí a sua audiência, vamos dizer assim, e vamos todos juntos orar, agradecer o nosso Senhor Jesus, por essa bendita palavra, e que Ele aplique essa palavra no nosso coração, que nós possamos pegar todas essas lições aqui. Vilmar com a gente, seja bem-vindo, Vilmar, saudade, faz muito tempo que eu não te vejo, um grande abraço, que nós possamos aplicar essa palavra para que vivamos essa paz. O mundo está em guerra, o mundo está em dificuldades. Agora, essa semana, surgiu aí a notícia da praga de gafanhotos, e todo mundo preocupado. Mas a gente pode viver nesse tempo de dificuldades, não com negligência. É claro que é preciso ter todo o cuidado, é preciso social, as máscaras, o álcool gel, a higienização, o distanciamento, todas essas precauções são importantes, mas elas não devem roubar a nossa paz. Elas não podem roubar a nossa liberdade, a nossa alegria, o nosso desejo de servir, a nossa disposição, a nossa disponibilidade em fazer parte da família do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado a Deus, porque o Senhor é aquele que nos chamou, que o Senhor é aquele que tem derramado sobre nós a Tua graça comum, que nos dá condição de vida, que nos dá sabedoria, nos dá inteligência, capacidade de trabalhar, de tocar a nossa vida. Mas o Senhor também derramou sobre nós a graça específica, nos salvando, nos livrando do inferno, do pecado, da morte, da perdição, e nos dando vida eterna, e nos dando a garantia da salvação através de Cristo na cruz do Calvário e da ressurreição dele ao 3º dia, Pai. E que nós possamos, ó Deus, firmados nesta graça, desfrutar da paz que excede todo entendimento, uma paz permanente, que nada pode nos roubar, nem a prisão, nem a luta, nem a enfermidade, nem a dificuldade, que nós possamos, ó Deus, ombrear uns aos outros, como família do Senhor, parte da Tua família, que nos contentemos apenas em sermos irmãos no Senhor, que não precisemos, ó Deus amado, buscar reconhecimento humano nesse mundo, que nós não nos preocupemos com o status, ó Deus amado, nem na igreja, nem fora dela, mas que a nós seja suficiente sermos Teus filhos e irmãos uns dos outros, Pai, e servirmos com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos bens, sermos, ó Deus, companheiros nas lutas, nas tribulações, participemos das alegrias uns dos outros,
das dificuldades, e assim o teu reino avance, sejamos reconhecidos como teus filhos, e que a tua graça, Senhor, seja, ó Deus amado, levada a todos os lugares por onde nós passemos e para todas as pessoas com quem conversemos, ó Deus. Fique conosco, dê-nos um final de semana abençoado. Pai amado, tem misericórdia de nós nesse momento dessa pandemia. Pessoas ainda estão morrendo, pessoas estão sendo infectadas. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, do mundo todo que está vivendo isso. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus os abençoe, uma boa noite, um excelente final de semana, em nome de Jesus.